Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao 8º episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Temporada esta totalmente dedicada ao tema da sustentabilidade. Hoje temos conosco Sofia Guedes Vaz, que tem larga experiência na área ambiental. São 30 anos de trabalho através da atuação em organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, como a Agência Europeia do Ambiente e o Ministério do Ambiente. Tem formação acadêmica multidisciplinar. É licenciada em Engenharia Ambiental, mestre em Gestão Ecológica e doutora em Filosofia Ambiental, o que lhe permite uma compreensão abrangente da sustentabilidade. Uma das suas paixões é a comunicação ambiental, tendo participado de um grupo que difundia a ciência por meio do Stand-Up Comedy, sobre o qual vamos querer saber mais. Ainda foi investigador em Ambiente e Filosofia na Universidade Nova de Lisboa, além da publicação de diversos artigos sobre o tema da sustentabilidade e ambiente. É coach e hoje também é diretora da S714, empresa com atividades voltadas para a sustentabilidade e ética. Meu nome é Aline Calistro, investigadora do Nova Consumer Lab, e comigo tenho Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Sofia, muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu. É sempre difícil ouvir as nossas descrições assim. Parece que somos uma outra pessoa. Mas muito obrigada por me terem convidado. O prazer é todo meu. Bom, primeiro, estamos curiosos para saber mais sobre a sua atuação em Stand-Up Comedy. Como se dava a difusão da ciência através da arte? Isto foi um projeto até financiado pela União Europeia no âmbito daquelas noites dos investigadores, chama-se Researcher Night, European Researcher Night, que é sempre na última sexta-feira de setembro e já existe há mais de 10 anos. E de facto foi um projeto muito, muito engraçado em que se fazia stand-up comedy de ciência. Era uma série de cientistas de várias áreas e depois tivemos formação, quer de teatro, quer de escrita humorística, e depois montámos um espetáculo que mostramos em várias salas, em vários teatros. Aliás, a estreia foi na Gulbenkian, no anfiteatro, com mais de 1000 pessoas a assistir, e portanto foi uma grande responsabilidade. Mas eu acho que corre muito bem. Eu acho que o humor é parte integrante daquilo que é ser humano, e por isso até eu acho que é de estranhar que não tenha um lugar mais importante, quer na história, quer na ciência, quer no ambiente também, claro, não é? Sabermos rir de nós próprios é meio caminho andado, qualquer que seja o lado para onde nós vamos. Já fizemos meio caminho se não soubermos rir bem de nós próprios. E a ciência às vezes acho que se gosta de levar demasiado a sério, e também tem que se rir dela própria para conseguir prosseguir o seu caminho até com mais humanismo. Portanto, eu acho que esse era o projeto, e eu acho que eu era a única de ambiente. Havia sociólogos, biólogos, bioquímicos, informáticos, portanto havia todas as ciências, o espetáculo era variado, mas de facto o meu tema era ambiental, e eu acho que a ironia é uma grande contribuição para a resolução até da crise ambiental. É um bocadinho ser menos racionais, no fundo, porque o humor usa o irracional, o paradoxal, não sei, o ilógico, o incoerente, o desapropriado. Portanto esses também são, não sei, são os adjetivos que nos podem ajudar a abrir assim mais caminhos de diálogo, porque o ambiente às vezes está muito fechado, está muito entrincheirado, e de facto conseguimos rir das coisas, ajuda-nos a... Sim, isso será muito importante, e fica aqui uma ideia também para os juristas, para o direito conseguirmos fazer algo assim também. Bem, antes de mais, olá Sofia, porque estou a falar pela primeira vez aqui. É um prazer enormíssimo ter-te aqui hoje connosco. Para quem não sabe, eu e a Sofia trabalhámos durante cerca de um ano juntos no mesmo gabinete, e foi um tempo fantástico, e portanto é realmente um gosto, não só pelo teu currículo, por tudo aquilo que a Alina há pouco referiu, que te torna imprescindível nesta segunda temporada, mas também um gosto enormíssimo pessoal.
E perguntava-te agora se nos podias dar a tua opinião sobre a importância da comunicação, um pouco em linha com a questão anterior, para a difusão da sustentabilidade. Será que esta é a forma mais democrática de passar a mensagem e alcançar todas as pessoas nos dias de hoje? Eu acho que sim, eu acho que a comunicação eu acho que é uma das partes, mesmo uma das partes mais importantes da maneira como nós fazemos, mesmo ciência e política, é comunicarmos bem. E se nós comunicarmos bem também é a melhor maneira de termos, é uma maneira de abrir o diálogo entre a ciência e a política e os cidadãos, e portanto é fundamental. Agora, os ambientalistas são uns péssimos comunicadores, no geral, não é? Porque são um bocadinho muito apocalípticos, muito fechados, e portanto a coisa normalmente não resulta bem. E por isso é que eu tenho imenso gosto de como é que nós podemos comunicar melhor em ambiente. E de facto a experiência em stand-up comedy foi uma experiência muito reveladora para mim, porque de facto as pessoas vinham ter comigo muitas vezes no fim do espetáculo, nunca tinha pensado nisso, mas não vinham, tipo, foste moralista e agora mandas-me fazer isto e aquilo, mas não, riram-se de certas coisas, conseguiam-se identificar e depois estavam mais abertas a isso. Mas eu acho que a parte mais importante da maneira como nós comunicamos eu acho que contar histórias é sempre uma boa maneira de falar sobre os problemas. Aliás, eu às vezes digo por piada, isto está tão na moda, esta ideia de contar histórias, que já nem se diz contar histórias, diz storytelling, não é? Porque de facto é uma maneira de passar muitas mensagens de forma orgânica, e de forma natural. E existem quer filmes, quer livros, quer ensaios muito com histórias onde se pode muito falar sobre ambiente, e portanto eu acho que isso é uma maneira boa de falar, é contando histórias. Depois eu acho que outra maneira é conhecer as pessoas e conhecer esta ideia de que as pessoas não são racionais, e que temos que perceber como é que as pessoas funcionam. Quando falamos de ambiente, temos que saber o que é que as pessoas querem ouvir e o que é que lhes faz pensar mais sobre o ambiente. E nem sempre é aquilo que nós achamos que é. E de facto eu acho que há estas características dos ambientalistas. Ou somos um bocadinho moralistas irritantes, não é? Com deves e não deves, o que é que deves fazer e o que é que não deves fazer, não é? Deves reciclar, não deves andar de carro, não deves andar de avião, portanto é muito de dever, e isso é muito, muito irritante. Depois também temos aquela mania que, se nós dissermos os factos e se nós dissermos os indicadores, as pessoas vão ver que de facto o problema é gravíssimo e vão logo fazer alguma coisa. E há imensos gráficos e imensos indicadores e as pessoas não querem saber, passado 2 minutos já não sabem o que é que se 440 ppm é importante ou não, se 1 grau é importante ou não. Aliás, às vezes até falamos de indicadores e depois as pessoas nem sabem o que é que querem dizer aquelas quantidades. Portanto, temos muito essa mania de que com factos e indicadores é a maneira como se comunica, e não é, porque as pessoas eventualmente ficam ali perturbadas com os números, mas depois isso desaparece logo. Depois também temos esta mania que somos donos da verdade absoluta, não é? Com uma certa soberba moral, que eu é que sei, eu é que vou salvar o mundo e vocês são todos uns parvos que não estão a fazer nada pelo ambiente. E por isso eu acho que a comunicação de ambiente tem sido mau ao longo do tempo, e mesmo se nós pensarmos em Portugal e pensarmos quem é que comunica ambiente, e a certeza que não és capaz de dizer 3 pessoas que falem de ambiente e que sejam até figuras públicas, e precisamos imenso ter figuras públicas a falarem de ambiente. De facto é um tema importante. Sem dúvida. Por isso é uma parte que eu também gosto de falar muito sobre ambiente. E depois outra coisa que eu acho também importante em ambiente é termos narrativas com princípio, meio e fim. Eu acho que a política e muito da comunicação está assim muito baseada em slogans, não é? Só esta coisa do só só uma frase, não é? O slogan, isso é que dá força e isso é que comunica, e eu não concordo nada com isso. Eu acho que temos que ter uma narrativa com princípio, meio e fim. Acho que sim, comunicação é fundamental, e eu, por mim, passava o tempo todo a comunicar. Bom, ainda nessa temática da comunicação, a difusão de boas notícias influencia de forma mais efetiva a mudança de pensamento e de comportamento das pessoas, ou as más notícias,
com o poder do medo provoca mais ações? Eu acho que não sei. Acho que há pessoas, eu acho que há pessoas diferentes e maneiras de receber as mensagens diferentes. Eu por mim não gosto nada de criar o medo. Acho que é a pior forma de fazer as pessoas agirem, é através do medo. E, portanto, não, por mim, eu acho que é com narrativas, com histórias e chegando ao coração das pessoas, não é com medo, mas é com medo que nós temos. Mas a verdade é que, e os dados ambientais, e agora lá vem a minha coisa ambientalista, de facto, a situação não está muito risonha para a humanidade. E, portanto, tem que se dizer determinadas coisas e elas são más. Mas eu acho que não, eu acho que através do medo não chegamos lá. E se chegamos de uma má maneira. Portanto, eu não sou nada apologista de comunicar pelo medo. É também como se educam as crianças, não é? É melhor pela maneira positiva do que pela negativa. Eu acho que é sempre melhor. Sim. Bom, e como poderá a ética ajudar nas decisões rotineiras, mas estruturais das vidas atuais, de como, o que, quando e por que consumir? Pois, isto eu tenho duas paixões, não é? Uma é a comunicação e outra é a ética, e a ética ambiental em particular. E a ética do consumo é também uma área que eu tenho trabalhado um bocadinho e que gosto muito. A ética, no fundo, ajuda-nos a refletir, a argumentar e a fundamentar as nossas decisões e escolhas e ações. E é aquilo que garante, não é, que as sociedades consigam florescer com respeito e justiça, não é? a vossa área. Mas a ética não tem um papel só na estruturação da sociedade, mas também contribui a nível individual na construção da nossa própria identidade, em quem somos e em quem queremos ser, que eu sou muito adepta da ética da virtude e é muito esta ideia de quem é que nós queremos ser. E, portanto, eu acho que qualquer discussão sobre o consumo ficam mais ricas com a ética. Embora é importante dizer que a ética, que o consumo não é nem moral nem imoral, não é? O consumo por si é apenas uma esfera onde nós podemos expressar as condutas éticas. Portanto, os dilemas morais são negociados no âmbito do consumo, transformando numa questão ética, porque o consumo em si não é ético, não apresenta nenhuma moralidade intrínseca, não é? É o consumo. Mas nós podemos ver esta parte da ética do consumo pelo ponto de vista ou do consumo ou do consumidor, não é? E, portanto, ou temos a ética do consumo ou temos a ética do consumidor, que são duas partes da moeda, mas depende de quem é que é o objeto da avaliação moral. Sim, e isso liga, aliás, à próxima questão que tínhamos aqui, que é se achas que uma ética do consumo dá poder ao consumidor. Sim, claro, eu acho que quando o consumidor é consciente e é ele que toma as rédeas das suas decisões, não é? Fica empoderado. E eu acho que, para além de que há outra parte que eu acho engraçada, que é o consumidor fazer parte da sua própria realização moral, a maneira como consome. Como eu disse, o consumo não é moral nem imoral. E a maior parte, muito do nosso consumo não é intencional, são as estruturas que nos fazem consumir de determinada maneira, não somos nós que escolhemos, não é? É automático e não temos, alguns temos a possibilidade de escolher, mas em muitos não temos a possibilidade de escolha. E depende do dinheiro que temos, das infraestruturas que existem à nossa volta, portanto não somos nós que decidimos tudo. A verdade é que há muitas partes em que somos nós que escolhemos e que podemos pensar naquilo que aquilo que consumimos e não consumimos e ter outros critérios para além da cor, do preço ou da originalidade, uma coisa assim. E dessa maneira podemos escolher especificamente produtos, por exemplo, que respeitem os direitos humanos, ou respeitem os direitos dos animais, ou respeitem o ambiente, ou não tenham um trabalho infantil, uma série dessas coisas. E então faz aí que somos um consumidor consciente e estamos
não só a ter poder, como até a mostrar politicamente quem somos através da maneira como consumimos. E eu acho que isso dá muito poder. A ideia de que o consumo é um ato político, a maneira como tu consomes diz qual é que é a política que tu queres. Portanto, é um bocadinho... e também podes ter o consumo negativo, não é? Que é não consumir determinados produtos pelas mesmas razões, não é? Os boicotes e esse tipo de coisas. Tem depois uma ligação com a questão da informação, não é? Porque hoje temos a oferta de muitos produtos de biológicos mais sustentáveis, sem violação dos direitos humanos, etc. Podíamos fazer aqui uma lista, tendo em conta também o que referiste agora. E como é que podemos ter a certeza de que essas alegações são verdadeiras? E aqui entramos também numa questão que temos aqui discutido no podcast e que é muito interessante também do ponto de vista do direito, é como regular esta questão da informação para que o consumidor que quer realmente comprar ou não comprar um produto com base em determinadas informações, será que não está a ser enganado em muitos casos? Eu acho que cada vez mais, sim, existe o chamado greenwashing, não é? Isso Exato. cada vez isso, eu acho que cada vez há menos, porque cada vez as empresas levam isto mais a sério e cada vez os consumidores são mais educados e mais conscientes e, portanto, sabem procurar aquilo que querem. Aqueles que podem e conseguem, não é? E tem que haver regulação, claro, tem que haver etiquetagem correta e tem que a informação ser legível, não é? As pessoas perceberem o que é que lá está nas etiquetas para poderem escolher. Pois, tem que ser compreensível, não é? Tem que ser uma linguagem acessível, não é? Claro, tem que ser tudo e as pessoas têm que, se as pessoas quiserem, informam-se, não é? No fundo, aqui a questão é sempre um bocadinho, o esforço também tem que vir da parte, o esforço tem que ser de todas as partes, não é? Isto aqui é um triângulo, que é os consumidores, os produtores e o Estado, não é? E portanto tem que haver regulação, quer para os produtores, e para os consumidores, e portanto estarmos aqui todos aqui num ciclo, num triângulo amoroso, que temos todos que nos respeitar uns aos outros e todos irmos todos no mesmo sentido. E de facto a regulação pode fazer muito. Que não temos... Claro. E será que não temos que impor algumas dessas informações? Por exemplo, se calhar se eu tiver a informação num bem que foi fabricado por crianças, utilizando um tema que uma das nossas investigadoras, a Maria Miguel, gosta de trabalhar e sobre o qual escreveu recentemente, que é, se calhar se tiver a informação numa peça de roupa de que foram crianças a fabricá-las no sítio X, se calhar as pessoas não vão comprar essa roupa, não é? Sim, também não estou a ver que alguém escreva esta peça foi feita por crianças, nunca vais ter essa informação porque isso há de ser sempre escondido, não é? Mas eu acho que também que, pois é isso que tu dizes, não é? Tu muitas vezes não vais procurar informação, nem queres saber, que dá mais jeito de não saberes, não é? Porque assim até decides de forma mais rápida, sem dilemas morais dentro de ti, por isso é que eu pergunto se não faria sentido forçar um bocadinho essa informação às vezes. Sim, eu continuo, acho que sim, acho que a informação é muito importante, mas eu acho que não é a parte mais importante, porque se tu quiseres informação, verdadeiramente encontras a informação. E portanto, eu acho que nós temos que trabalhar muito para além do óbvio, e as escolhas que as pessoas fazem estão baseadas na cultura e estão baseadas em estruturas societais muito fortes. E seculares algumas, ou milenares, não é? E depois também não vale a pena mudar muito, não é? E eu acho que por isso é que também eu acho que o consumo é um tema muito fascinante, porque é muito interdisciplinar e tem todas as disciplinas. Eu acho que a sociologia e a psicologia são fundamentais para se trabalhar então em consumo e para se conseguir consumos mais sustentáveis. Mas, por exemplo, não vale a pena dar determinadas informações a determinadas camadas da população que nunca vão mudar o seu consumo. Mas, por exemplo, se tu mudas de casa, quando tens um filho, quando há mudanças abruptas na tua vida, é a altura ideal para te inundar de informação relevante, para mudar os né? hábitos de consumo, porque só nessas alturas é que tu mudas, senão não mudas. E depois também é, por exemplo, tu não queres andar de carro, mas não tens transportes públicos perto da tua casa, não é? Claro. Portanto, por muito que queiras, é difícil.
Claro que podes escolher uma casa onde haja transportes públicos, mas isso tens que logo à partida ter já isso pensado, não é? Claro. Mas não é sempre a tua culpa, mas podes fazer força para que haja transportes públicos. Podes das duas uma dizer, eu só posso ir de carro porque não tenho transportes públicos. E podes dizer, eu vou fazer toda a força junto das instâncias da política, vou fazer baixos assinados, vou fazer isto para ter aqui um autocarro neste bairro ou nesta rua, ou uma coisa À assim. porta, claro. As pessoas muitas vezes também usam a desculpa de não há transportes públicos para justificar porque é que utilizam o carro também, por vezes, não é? Exato. Portanto, Claro. mas a política eu acho que temos que andar todos a forçar-nos uns aos outros, não é? Claro, é isso, na ligação dos vários agentes, não é? Muito bem, acho que ainda é inevitável falarmos de pandemia. As pessoas passaram muito tempo em casa no último ano. Temos uma crise económica, como sabemos, mas também parece ter havido uma redução dos níveis de poluição. Será que esta evolução positiva é temporária ou vai se manter? Qual é o teu prognóstico? Pois, eu nestas coisas sou um bocado ecodeprimida e de facto foi brutal. Foi brutal aquilo que aconteceu no ano da pandemia para o ambiente e que foi muito bom e de facto conseguiu-se aquilo que não se tem conseguido com políticas e com campanhas e com informação, conseguiu-se com a pandemia aquilo que não se consegue de outra forma. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que de facto é o sistema económico que causa a maior parte dos problemas ambientais e portanto aquele sonho que nós temos do desenvolvimento sustentável, que é podermos crescer economicamente e ao mesmo tempo podermos ser mais sustentáveis, cai por terra, como não é fácil. A maior parte de nós já sabíamos, não é? Só que não queremos enfrentar esta ideia, mas de facto, e agora a pandemia veio demonstrar. Basta ver um ano com menos dinheiro e todos os indicadores, as emissões baixaram como nunca baixaram antes, em quase todos os indicadores. Há outros que aumentou e muito, por exemplo, o problema das máscaras, por exemplo, é brutal. E dos equipamentos Os descartáveis. equipamentos descartáveis, o plástico que teve outra vez um retrocesso, mas em termos de emissão, só o facto de meio mundo deixar de voar é uma coisa imensa. E eu acho que, mas aliás viu-se no verão quando houve um desconfinamento, voltaram logo os níveis um bocadinho àquilo que eram, portanto vão voltar outra vez. Eu acho é que nós, se calhar, não vamos viajar tanto como viajávamos, esta coisa do Zoom, de facto, é uma grande invenção, não é? Já sabíamos que existia e não utilizávamos, e agora vamos utilizar muito mais. Enquanto continuarmos focados e obcecados com o crescimento económico, e não pensar em estratégias alternativas ao crescimento económico e que sejam viáveis, não é? Os problemas ambientais nunca se vão resolver, mas isso faz parte da minha faceta ecodeprimida. Já estaremos, voltaremos a falar daqui a uns anos. Exato. Qual é a ligação do consumidor ao cidadão? Gostava de te ouvir também falar sobre isto. Isso é a minha grande, uma grande teoria que eu tenho, que é o meu grande objetivo é que o consumo normalmente é um ato privado e individual, não é? A pessoa compra aquilo que quer, quando quer e porque quer, desde que tenha dinheiro e não roube. A pessoa vê o seu consumo como um ato completamente pessoal e privado, mas o que eu acho é que consumir de determinada maneira tem impactos, quer a nível ambiental, quer a nível também da criação de desigualdades, que faz com que se possa dizer que, e por isso é que eu estava a falar acima, existe uma ética do consumidor e que de facto as pessoas podem ter uma escolha de consumir de maneira diferente. E quando tu dizes que o teu consumo é um ato ético e um ato político, como eu disse em cima também, não é? Podes votar, há até um paper que diz consumo como um voto político, não é? Então passa a ser um ato de cidadania a maneira como tu consomes. E a cidadania no passado, não é? Está completamente ligada ao combate por direitos, não é? Direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, e eu acho que a conquista destes direitos, de facto, transformou positivamente a nossa sociedade, não é? E melhorou muito. Mas claro que aos direitos também estão associados deveres, e é nesta parte, e o ambiente exige muito de nós, não? Nós temos direito ao ar puro e temos direito à água e temos direito de ter recolha de resíduos e temos todos esses direitos, mas também temos deveres, e é aqui nesta parte que eu acho que a relação que nós temos com o ambiente
tem que ser uma relação de cidadania, aliás, por isso é que se fala muito em cidadania ambiental, especificamente, e portanto o consumo está completamente ligado, e coisas claro. como os direitos das gerações futuras, da natureza, dos outros que estão distantes, não é? E que são piores do que os nossos, e nós temos, claro, deveres para com eles, e portanto eu acho que o ato de consumo, quando nós acharmos que o ato de consumo é um ato de cidadania, metade do problema fica resolvido. Por isso é que eu acho que está completamente ligado o consumo ao cidadão. Pois é interessante, até porque é engraçado que no direito do consumo e nos direitos dos consumidores, enquanto disciplina jurídica, nos últimos anos tem-se assistido claramente à entrada do ambiente e das questões de sustentabilidade em grande força, muito ligada a essa ideia de deveres. O direito do consumo era um direito muito marcado pelos direitos dos consumidores, não é? Exato. E cada vez mais se tem falado nos deveres que os consumidores têm, e esta questão está muito ligada ao ambiente e à sustentabilidade nos últimos tempos. Claro, eu por acaso acho que o ambiente é um bom manancial para o direito. Sem dúvida. Para muitas áreas, porque de facto traz dilemas éticos e dilemas de justiça e dilemas, por exemplo, das gerações futuras e da maneira como nós nos relacionamos, não é? Não podemos só estar a ver o presente e temos que ver o futuro, e isso eu acho que introduz conceitos muito interessantes, bem, quer para a filosofia, quer para o direito, quer para outras áreas, e na cidadania sem dúvida nenhuma, e no consumo também, claro. Ainda nesse tema consumidor e cidadão, é momento para nós, né, cidadão, tomar para si a responsabilidade para com o ambiente? Pois, eu acho que sim, claro. Eu acho que não, é sempre todas as partes, aqui não podemos ver só, era como eu estava a dizer, aqui existe aqui este triângulo e a responsabilidade é de todos, a responsabilidade é dos produtores, a responsabilidade é dos consumidores e a responsabilidade é dos políticos. E eu acho que até agora este novo, já não é muito novo conceito, mas da economia circular, não é? Portanto, é uma coisa que já está cada vez mais a pôr isso a pôr isso a nu, digamos, e a perceber que temos que ser todos, que temos que assumir a responsabilidade. A responsabilidade não é só de uns, é de todos, e temos que trabalhar em conjunto. E ficou bastante claro aqui desta entrevista. Obrigadíssimo, Sofia. Agora passamos para a segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para os nossos entrevistados, uma vez que envolve respostas rápidas sobre si próprios. Aqui vamos nós. Podes dar-nos exemplos de práticas sustentáveis que adotes no teu dia-a-dia? Nós somos sempre um bocadinho hipócritas, não é? Portanto, não sou completamente ambientalista, mas ando pouco de carro, ou o menos possível, ou não sei. Penso muito antes de comprar qualquer coisa, penso 1, 2 ou 3 vezes antes de comprar, portanto não sou assim uma grande consumidora. Não sei, não como tanta carne, tento poupar energia, essas coisas assim básicas, tento voar pouco e depois tento educar os meus filhos, não consigo, mas tento educar os meus filhos. Tentar já é bem bom, mas não é fácil realmente. Destes princípios, não é fácil, não é fácil, mas eu acho que cada pessoa tem que pensar aquilo. Eu acho que estas coisas eu não gosto nada de dar dicas, eu acho que cada pessoa tem que decidir aquilo que é melhor para si, não é? Claro, se bem que o exemplo também é muito importante, acho eu, não é? O exemplo que damos. Sim, vai sendo, mas eu acho que as pessoas têm que ser elas a escolher aquilo que faz mais sentido para elas, porque é o tal deves fazer isto e deves fazer aquilo, não me apetece andar a dizer o que é que as pessoas devem fazer. Eu faço determinadas coisas, se os outros quiserem fazem, se não quiserem não fazem, não é? Mas têm é que pensar quais é que são as coisas que são confortáveis para fazerem. Eu acho que essa porque senão é como aquelas dietas, não é? Tens duas, ou como tu dizes, agora vou ao ginásio e passas a ir ao ginásio 5 dias por semana. É claro que não duras nem um mês, não é? E se disseres, não, eu só vou ao ginásio 1 vez por semana, se calhar vais durante o ano inteiro. E portanto com o ambiente também é isto, é o que é que tu queres mesmo fazer e aquilo que aguentas fazer. Bom, diga-nos 3 ações para uma vida mais ética e sustentável. Pois, olha, isso tem a ver com aquilo que eu estava a dizer acima, não é? Eu acho que é a reflexão. Acho que é isso só, é as pessoas refletirem e olharem para dentro e pensarem aquilo que querem fazer. Qual é o melhor meio de transporte? Bicicleta, autocarro ou metro?
Isso depende de onde se vive e o que é que se pode fazer, não é? Em princípio, se a pessoa não puder usar a bicicleta, por exemplo, eu antes da pandemia, que trabalhava em Lisboa, eu não vivo em Lisboa, vivo em Paço de Arcos, ia de comboio para Lisboa e depois em Lisboa apanhava, normalmente, agora estava completamente fanática das bicicletas gira e, portanto, andava sempre de bicicleta. Mas eu acho que, claro, a bicicleta é aquilo que é o melhor, não só para a saúde, porque fazemos exercício físico, como não polui praticamente nada. É melhor do que o autocarro, o metro ou o comboio, mas tudo que não seja carro é o melhor, não é? Reduzir, reciclar ou reutilizar? As três coisas, mas começar por reduzir, não é? Depois reutilizar e só no fim reciclar. Basicamente é a ideia da economia circular, não é? Cada vez menos recursos, cada vez usar menos recursos e as coisas continuarem sempre na economia, não haver uma economia linear em que metade vai para o lixo, porque normalmente compramos as coisas, somos donos temporários de algumas coisas porque vão todas parar ao lixo. Portanto, reduzir, sem dúvida, depois reutilizar, sem dúvida, e no fim reciclar, já é mesmo o fim da cadeia. Muito bem, a última pergunta que temos para ti é quem é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios deste podcast? Eu fui a uma conferência que tinha uns miúdos do liceu a falarem também na mesma mesa, no mesmo painel, e eu fiquei completamente fascinada e disse, olha, eu já não vou abrir mais a boca, porque eu quero ouvir os putos e estas ideias. A ouvir estes miúdos. E, portanto, eu diria alguém deste século. Ir a um liceu e escolher alguém. E escolher alguém destes miúdos até que estão nestes movimentos das sextas-feiras, não é? Do Fridays for Future, não é? Da Greta Thunberg. Existem miúdos de 16, 17 e 18 anos com ideias muito giras e com a garra da idade que têm. Portanto, eu diria alguém deste século. Era o único critério que eu punha. Uma sugestão original e que me parece muito, muito interessante, isto sem prejuízo de não concordar nada contigo, aliás, como ficou visível deste episódio, tendo em conta aquilo muito que tinhas para dizer e muito interessante, que foi excelente, portanto, sem colocar em causa esse aspecto e a importância também de ouvirmos pessoas com mais experiência também nestas áreas, que me parece fundamental. Também acho que é muito bom ouvirmos os mais novos e dar-lhes a palavra para também entendermos e podermos agir hoje no que respeita a estas matérias. Obrigadíssimo, Sofia, foi um gosto enormíssimo ter-te aqui. E assim chegamos ao final do 8º episódio da 2ª temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado a todas e a todos os que continuam desse lado. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. Na próxima semana teremos connosco Filipe Morato Gomes. A não perder!